Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito de liderança. Vamos aqui trazer para esse canal, para esse espaço, um debate, um assunto, uma visão a respeito de liderança, aquilo que nós entendemos que deve ser as características principais de um líder, como ele pode exercer melhor essa liderança e, claro, trazer alguns conceitos que possam balizar o nosso debate e entendimento, e principalmente que você que está na cadeira de liderança possa aplicar e ter melhores resultados com a sua equipe. E também você que deseja se tornar um líder, tenha essa oportunidade, entenda ali o caminho das pedras ou aquilo que você pode realizar para conseguir chegar lá. Vamos nessa? Vamos falar sobre esse assunto? Então, aqui vou compartilhar minha tela aqui com vocês para facilitar aqui o nosso desenvolvimento. E aí vamos começar falando a respeito de como que nós enxergamos essa liderança ou trazendo um conceito base. Então, o que seria liderança, pessoal? Liderança é o exercício da influência e do poder. E aí a gente começa já a destrinchar esse assunto e falar aqui. Por que exercício? Porque nós precisamos, a todo instante, estar diariamente exercitando, quer dizer, nos movimentando no sentido de liderar a nossa equipe. Nós precisamos a todo instante estar em conexão com o nosso grupo de trabalho, com as pessoas que formam o nosso time, com os nossos pares, com os nossos fornecedores. Então, liderar é exercitar-se. Não dá para você dizer que uma vez líder, líder para sempre. Você precisa, e eu também precisamos, nós precisamos compreender que ser líder ou ser uma liderança é um processo dinâmico e contínuo de mudança de status. Como assim mudança de status, Flávio? Porque você está na posição de liderança, mas em muitos momentos, durante a mesma atividade, outros se posicionam também. Já parou para pensar nisso? Numa mesma atividade, no mesmo processo, mesmo você institucionalmente sendo o líder do grupo, em muitos momentos você tem outras lideranças assumindo durante esse processo, lideranças técnicas, lideranças de experiência, lideranças de conhecimentos teóricos, que vai fazer com que você, naquele momento, seja conduzido. Então é muito interessante a gente imaginar que a liderança ela é uma constante dinâmica e trocas de posições. E você, quando líder, quando definido na posição de liderança, precisa entender que não basta se fechar dentro de uma caixa, dentro de um escritório e direcionar apenas. Em muitos momentos, você vai ter que estar presente e ali exercitar essa liderança. E por que então que nós dividimos em influência e poder? Nós dividimos isso para a gente trabalhar os conceitos de uma liderança formal e informal. Em muitos momentos, nós sabemos que o líder ele tem o poder instituído, que é o cargo. Então, ele tem uma posição de ascensão sobre o restante da equipe, dado pela empresa, dado pelo grupo, como o cargo, uma posição que ele exerce. Mas também sabemos que em muitos momentos não apenas esse que tem o poder instituído, mas também outros que têm a influência pelo exemplo, a influência pelo tempo de casa, pelo tempo que realiza aquelas atividades. Também, em muitos momentos, a situação de fazer com que nós possamos ter um melhor resultado. Então, em muitos momentos, essa influência vai para outros caminhos. Então, o que é esse líder completo? É aquele que, além de ter o poder, ele também influencia. E a influência, ela vem muito mais pelas minhas atitudes, pelo que eu faço e como eu ajo, do que pelo que eu falo. E esse é um ponto primordial de compreensão, principalmente nesses novos tempos que nós estamos vivendo. Em uma mistura de gerações dentro das empresas, onde tem uma miscigenação, né, um grupo muito heterogêneo, que você precisa compreender as diferentes nuances e perfis, e além dos perfis, ainda tem as diferentes gerações, educação e modelo de família, modelo de mundo, concepção de vida, que você, como líder, precisa estar sempre atento. Então, não adianta só o poder. E é isso que muitas vezes a gente vê em algumas organizações onde os líderes eles focam muito no poder e não exercem a influência, que acaba fazendo o quê? Olha como Henry Truman define liderança. A liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer
e gostem de o fazer. Quer dizer, é você conseguir influenciar as pessoas de maneira que elas façam o que elas não querem e gostem disso. E isso, na maioria dos casos, quando você tenta exercer através apenas do poder, você terá grandes dificuldades. Então, fechando o nosso parênteses, fechando essa primeira etapa, o que eu quero dizer para você que é líder? Observe como você está influenciando o seu grupo de trabalho. Observe quais são as atitudes e quais são as ações que você está realizando para que o seu grupo esteja conectado com você e com os objetivos que você descreveu e que você deixou ali para o seu grupo. Se você, em algum momento, entender que tem alguma lacuna, preencha essas lacunas. Entenda que, quando nós pedimos determinadas ações, nós precisamos ser os primeiros a iniciar esse processo. Porque liderar é estar na frente, é ser o primeiro, é aquele que pega o primeiro impacto. Então, se eu desejo que a minha equipe esteja em uma posição, eu preciso estar junto com ela à frente, liderando. Infelizmente, ao longo do tempo, foi se desenvolvendo a percepção de que o líder ele fica escondido, ele fica lá atrás, né, recuado, atrás das tropas. E isso não é uma verdade. Por quê? O grupo precisa de uma referência. E ser liderança é ser referência. E você só vai conseguir extrair o melhor do seu grupo de trabalho, fazendo muitas vezes com que eles realizem atividades que não querem, mas gostem de fazer isso pela sua liderança, pelo desenvolvimento que você trouxe e pela influência que você exerceu. O poder, ele é importante, faz parte da figura central de líder, mas ele precisa ser usado de maneira adequada. Porque quando usado de maneira muito frequente, você terá sérios problemas e a gente vai abordar isso um pouquinho mais à frente. E aí, o que nós temos aqui? Quando falamos sobre o poder, nós falamos sobre ser autorizado. Você tem permissão. Então, ser líder é ter permissão, é ter autorização para admitir, para fazer as correções necessárias, para fazer as demissões necessárias, para direcionar e apontar o caminho, para acompanhar, para orientar, para desenvolver, para cuidar, para zelar e gerar novos líderes. Aqui há também uma necessidade de uma quebra de paradigma que muitas vezes as pessoas não param para analisar que quem forma lideranças, quem forma líderes, não é o trabalho da gestão de pessoas, não é o RH ou como você chama aí na sua organização. O que forma líderes são líderes. Líderes formam outros líderes. E você tem autorização para fazer isso, para desenvolver outros líderes e assim manter uma estrutura sólida dentro da sua organização. Isso é o poder. Você está autorizado, você tem permissão, você está nomeado para isso. E o que era influência? É você induzir alguém a fazer, a se comportar de uma determinada maneira, de um determinado modo. Você já parou para analisar quantas vezes você tem na sua equipe pessoas que começam a conversar semelhante à maneira como você conversa, começam a se vestir de forma semelhante à que você se veste, ou a ir aos locais aonde você costuma ir. Por que isso acontece, Flávio? Porque você está influenciando essas pessoas. Elas olham para você, tendo você como uma referência, começam a se comportar e a buscar ser parecidas com você. É claro que elas não serão você, elas serão parecidas, mas elas têm uma referência em você. E isso é muito bacana. Nós temos aí diversos exemplos, diversos grupos, que nós sabemos que isso acontece, né? Pessoas que contam suas experiências e falam, olha, em determinado momento, uma colaboradora me abordou e falou que diante de um problema sério, de um problema grave que estava acontecendo, ela parou e pensou, como a minha gestora agiria neste caso, nessa situação? E aí ela disse que teve uma luz, teve um insight, teve uma visão e conseguiu realizar a atividade, resolver o problema, sem a necessidade de me acionar, de falar comigo, Flávio. Isso foi fantástico. Isso acontece a todo instante, pessoal. Daí a importância de você pensar. Quando um novo colaborador chega na sua equipe, você é o primeiro a influenciá-lo? Se você não está abraçando os seus novos colaboradores, quem está? Porque tenha certeza,
O cargo, a posição de liderança pode ser sua, mas a influência talvez não. E se você não está sentado também nessa posição de influência, outra pessoa da sua equipe está. Pode ser que essa influência esteja sendo extremamente positiva, mas também pode ser que ela esteja sendo extremamente negativa e esteja atrapalhando o desenvolvimento do seu grupo de trabalho. E cabe a você, como atual líder, avaliar isso. Para você que deseja assumir uma posição de liderança e ser essa pessoa que tenha influência e deseja esse poder, vale você desenvolver essa influência, trabalhar cada vez mais a sua capacidade de se conectar com as pessoas, de fazer com que as pessoas entendam o que você está trazendo, o que você está desenvolvendo e todas as etapas que você deseja construir. Logo, quando o poder estiver nas suas mãos, você terá um conjunto completo, você terá um universo mais que adequado para você liderar. O poder chegou, mas você já tem a influência, as pessoas já te veem como uma referência. E ser líder é isso, é conquistar o seu espaço. Não apenas ser colocado lá, mas também conquistar. Para que não aconteça aquilo que muitas vezes nós vemos em muitas organizações, que é aquela expressão de que o jabuti está na árvore. Ora, nós sabemos que pela toda a estrutura do jabuti, ele não tem a habilidade para subir numa árvore. Se ele está ali, alguém o colocou. Ele não deveria estar, mas ele está. Então, para que a gente não seja reconhecido dessa forma, a gente precisa desenvolver a nossa influência, nos conectarmos com as pessoas, buscarmos sermos referência, para que então, quando o poder estiver à nossa disposição, a gente tenha um casamento completo, uma conexão perfeita e possamos então extrair o melhor do nosso grupo, da nossa equipe e também de nós mesmos. Bom, eu vou trazer como base para a gente aqui, trazendo alguns conceitos de liderança, um livro que eu gosto demais, que é um livro do John Maxwell, que fala sobre as 21 leis irrefutáveis da liderança. Pessoal, eu digo para você adquirir esse livro, mesmo que você assista esse vídeo, que você esteja aqui, esteja gostando, lá tem exemplos maravilhosos, tem contos muito bacanas que ilustram muito bem cada uma dessas leis. Eu vou me pegar aqui algumas dessas que eu acredito serem as principais dentro do conceito que eu entendo de liderança. Mas existem muitas outras leis que você pode ir lá, que você pode avaliar, entender e conhecer um pouco mais. Então fica aí a dica, as 21 leis irrefutáveis da liderança de John Maxwell. Inclusive, nós já fizemos sorteio desse livro no nosso Instagram. Então, se você ainda não nos segue lá no Instagram, nos siga lá, acompanhe o nosso trabalho, é @forxeducação. Você vai gostar demais do nosso perfil. Te espero lá. A primeira lei, pessoal, que eu acredito que ela é muito importante nós entendermos, é a lei do limite. A capacidade de liderar determina o nível de eficácia de cada indivíduo. O que a gente precisa entender com isso? Você é o limite da sua equipe. Eu quero que por um momento você pare para pensar e você crie na sua imagem se você é uma frigideira ou se você é um caldeirão. O que isso tem a ver com liderança? Tudo. Porque você deve ser o próximo passo da sua equipe. Se você, então, é vamos dizer, um coordenador, e abaixo de você tem um analista sênior, depois um analista pleno, um analista júnior, um assistente, um auxiliar, e assim sucessivamente. O próximo passo para essa cadeia se movimentar, para esse grupo crescer, é a sua cadeira. E se você não se desenvolve, isso eu estou falando ainda no conceito de cargo, tá, pessoal? Se você não se desenvolve, os outros não vão se desenvolver. Você, como liderança, precisa sempre estar preparado para dar o próximo passo na sua carreira, porque isso vai desafogar, vai desocupar o seu lugar e fazer com que outros possam também sentar nessa cadeira e desenvolver o trabalho. Isso estou falando no conceito de cargos. Agora vamos falar nos conceitos relacionados a ser um líder influente, alguém que desenvolve outras pessoas. Pessoal, se você é o limite, se você é a tampa e você for uma frigideira, o espaço é pequeno de crescimento. O que eu quero dizer com frigideira? Eu não estou desmerecendo, mas apenas te dando a seguinte noção: quanto mais você se desenvolver, quanto mais você crescer na sua carreira, quanto mais você adquirir novos conhecimentos, quanto mais você conseguir se desenvolver,
a sua equipe vai se sentir motivada, vai se sentir estimulada, vai sentir o interesse também de crescer e se desenvolver. Por isso que você deve ser um caldeirão, porque tem espaço. Você não pode jamais estar acomodado pensando que esse é o último ponto da sua carreira. Um outro ponto é, esse limite também se refere ao limite psicológico, ao limite de percepção de negócio, ao limite de percepção de soluções, ao limite de entender que quanto mais a sua capacidade de liderar, quanto mais a sua capacidade de desenvolver ações, soluções for colocada à prova e for melhorando, mais o seu grupo ao redor vai confiar em você, entender que você tem as soluções ou as ferramentas ou as indicações de caminhos possíveis para soluções, então também vai se desenvolver. É muito importante a gente entender que na lei do limite, você como líder vai desenvolver a percepção do seu grupo. Quanto mais o seu grupo vê você se atualizando, ele também vai procurar se atualizar. Quanto mais o seu grupo perceber você desejando, com vontade de crescer, ele também terá essa vontade. Esse grupo também irá se orientar para esse objetivo. Nós precisamos entender que a nossa posição é uma posição de referência, mas também é uma posição que muitas vezes as pessoas pensam ser o ponto final, e não é. Logo, quanto mais você se desafiar, quanto mais você se desenvolver, quanto mais você procurar crescer, mais o seu grupo vai procurar ter bons resultados, mais o seu grupo vai procurar se desenvolver. Por quê? Porque a equipe, ela é um reflexo de seu líder, e o líder, ele é a referência para a sua equipe. Então, a lei do limite que Maxwell traz é o seguinte: cuidado para que você não esteja se limitando, porque automaticamente você vai limitar todo o restante atrás. Cuidado para você não entender que, uma vez que você adquiriu o poder, isso já é suficiente. Porque se você fizer isso, você vai atrapalhar, você vai travar todo o processo de crescimento atrás. E lá no livro é muito legal, ele traz a história falando sobre os irmãos McDonald's e como que Tim Kroc, um cara que não era dono da marca e que no primeiro momento foi um franqueado, lá no início do McDonald's, ele teve a visão, ele teve a percepção de que aquele negócio era muito maior, tinha muito mais a ser extraído, e então desenvolveu o que nós conhecemos hoje, que é uma das redes mais poderosas de fast food do mundo, chegando inclusive a ser a maior. Então, muitas vezes as pessoas têm uma ideia, elas têm um conceito, mas elas são limitadas nas suas ações, elas são limitadas no seu conhecimento ou elas são limitadas na sua visão. E isso faz com que todo o negócio não cresça, porque esse proprietário, esse dono, esse CEO ou esse líder, ele acaba limitando todo o restante. Então, a capacidade de liderar diz respeito a quê? A de você se conectar com as pessoas, a de você cuidar dos processos, a de você entender o seu produto e o seu serviço e também de você conhecer o mercado, de você conhecer as necessidades que você precisa desenvolver. Então, a lei do limite vem para nós pensarmos em nós e como que nós estamos nos desempenhando, nos desenvolvendo e nos orientando ao longo do tempo. A segunda lei que eu quero trazer para vocês, né, e aí antes, aproveitando aqui, deixei aqui, vamos lá, vamos deixar como é que você pode medir o seu grau de eficácia da sua liderança. Então vamos lá, avalie a sua capacidade de liderança com base nos seguintes pontos: habilidade com as pessoas, planejamento e pensamento estratégico, visão e resultados. E eu te proponho o seguinte exercício: peça para outras pessoas que classifiquem sua liderança. Seu líder imediato, pede para sua esposa ou esposo aí te avaliar, e alguns já ficam, né? Nossa, minha esposa vai me detonar, mas ela é que mais te conhece, ou seu esposo vai te detonar, ele é o que mais convive com você, ou pelo menos conhece todos os detalhes e vai poder te ajudar bastante. Pede para 2 colegas aí com a mesma formação que você tem, no mesmo nível que você está, e 3 pessoas que você lidera. Minha sugestão rapidinha, faz isso ali no Google, um Forms, né? Coloca como resposta anônima, só pede para as pessoas responderem, porque o seu objetivo é ter um feedback e você verificar
qual é a sua pontuação em relação à habilidade com as pessoas? Então, pergunte, pessoal, com relação à minha habilidade com pessoas, minha conexão, de 0 a 10, qual a nota que você me dá? E o meu planejamento e pensamento estratégico, de 0 a 10, que nota que você me dá? A minha visão, né? O que eu tenho aí, que eu demonstro para vocês? E, por fim, como que você avalia os meus resultados? Com essa nota em mãos, você vai poder, então, focar naquilo que melhor pode se desenvolver, naquilo que você mais tem que dar ênfase e cuidar, e também ter o olhar que talvez você não possa ter todas as características, mas você precisa se cercar de pessoas que te ajudem com isso. Algumas aqui são fundamentais, acredito que todas elas. Mas entenda, se desenvolver como líder requer um processo. Se em algum momento sua visão, os resultados, habilidade com pessoas ou seu planejamento não estiver ok, não é o fim do mundo. Você ainda pode se desenvolver e melhorar nesse sentido. Se você tirou um 6, um 7, dá para você chegar nos 9, com certeza. 10, quem sabe? Só depende de você. E para você que deseja liderar, também um excelente exercício. Fica aí a dica para vocês poderem exercitar. Beleza? Pratiquem isso aí, vamos para a solução, porque quanto mais você praticar, mais você vai entender. Então, faz essa avaliação agora, daqui a 6 meses você faz de novo, e você vai sempre melhorando através do seu olhar e do olhar dos seus pares, de quem está acima e de quem está abaixo também, e de quem está do seu lado no dia a dia, que aí é o seu cônjuge, alguém está com você. A segunda lei é a lei da influência. A prova da influência está nos seguidores. E aí, o que nós entendemos aqui nessa lei da influência, que já conectamos lá também na nossa definição de liderança, que é o exercício da influência e do poder. Influência é, quando fala, as pessoas escutam. Quando dá uma sugestão, as pessoas respeitam. E quando lidera, os outros seguem. Se você estiver dentro desse contexto, com certeza você está tendo seguidores. E aí eu falo aqui que seguidores não diz respeito lá ao nosso grupo, lá no Instagram, no Facebook, no TikTok e tudo mais. Seguidores são as pessoas que justamente nos escutam, são as pessoas que nos respeitam, que nos seguem no dia a dia. E também aproveito para quebrar mais um paradigma, né? Não existe liderança isolada, gente. Não existe um líder que é líder sozinho. Quando fala a palavra liderança, quer dizer à frente de alguém, à frente de algum grupo. Não dá para você ser líder sozinho. Né? Ah, eu sou o líder de uma pessoa só que sou eu. Isso não existe. Você, para liderar, tem que influenciar, tem que conseguir seguidores, né? Tem que conseguir pessoas que queiram ser semelhantes a você, que queiram exercer a forma como você exerce o seu cargo, que queiram aprender com você. Então, se você deseja ser um líder, conquiste seguidores, conquiste pessoas que confiam no seu trabalho, confiam no seu potencial, apostam em você, ajudam no seu dia a dia. E a lei da influência é como se fosse uma pedra no lago. Você vai influenciar uma pessoa, gente, isso não tem limites. Em muitos momentos você vai se deparar com coisas maravilhosas, com pessoas que você liderou há 5, 10 anos atrás, voltando te agradecendo por um feedback que você deu, por uma orientação que você construiu. Por quê? Porque a influência ela é isso, ela vai passando de um para o outro. Você influencia um, que influencia mais dois, e isso vai para mais três, e daqui a pouco para mais quatro, cinco, e é um poder catalisador. A influência é uma grande catalisadora de resultados e de uma liderança bem construída, bem desenvolvida. Então, entenda que quando nós falamos a respeito de influenciar, nós falamos justamente do conceito de ser uma referência para alguém, ser uma referência para um grupo, que haja um respeito seu para os seus colaboradores e deles para você, que haja um processo de confiança construído. E construir uma confiança requer o quê? Estabelecer laços, estabelecer direções e conquistar resultados. Requer ouvir as pessoas, requer entender do negócio e dar o suporte necessário para que o resultado aconteça. Então, a segunda lei ela é sensacional, ela é muito importante e talvez uma das mais fortes nós vamos falar aqui. Quanto mais você der o exemplo, você desenvolver, não adianta, que é o que nós chamamos da congruência hoje dentro dos recursos humanos, né?
Se você quer ser um líder no papel, mas não no exemplo, muito complicado. É aquela situação que muitas vezes eu convoco as pessoas para trabalhar no final de semana, mas eu não apareço lá. Eu convoco as pessoas para trabalhar até mais tarde e quando dá 6 horas eu vou embora. Pessoal, essa liderança ela está ultrapassada. E se ainda está sendo praticada, ela está com os dias contados. Por quê? Porque essa galera que está chegando no mercado de trabalho agora, eles querem entender propósito. E quando a gente fala de propósito, não é um propósito de um, é o propósito da organização. Então, se todos estão pelo propósito, todos devem estar juntos. Todos devem estar no mesmo propósito, que é o quê? Ter o melhor resultado possível. Muito mais do que a gente entender que apenas eu falar e ter o poder, eu vou liderar, é entender que os meus exemplos vão construir isso. Então, o que nós temos aqui? A percepção necessária de que a liderança ela não é construída apenas em um dia. É um processo. A liderança ela se desenvolve diariamente, dia após dia. Não tenha essa ilusão de que uma vez líder, líder para sempre. E também não tenha essa percepção de que, eu nunca serei. Você precisa entender que ser líder, é estar dinamicamente aprendendo e se desenvolvendo. E a lei do processo, que é a terceira lei, é isso. Todos os dias você precisa exercer a sua influência, expandir os seus limites, adquirir novos horizontes, para que justamente esse processo contínuo nunca pare, nunca deixe de existir. Então, se coloca agora numa posição de avaliar como está sendo o seu desenvolvimento, o seu crescimento e o exercício constante da sua liderança nos seus grupos. E para você que deseja atingir, o que você tem feito para se desenvolver cada dia mais e está no caminho de se tornar oficialmente o líder, mas você já está como líder, já está influenciando pessoas, porque esse é um processo. Não adianta a gente imaginar, vai fazer um cursinho, que você vai assistir essa aula e vai sair no líder. Quem dera, gostaria eu de ter esse poder, mas não consigo. Porque também a liderança vai requerer de todos nós, e vai requerer para você também, que você tenha experiências, momentos em que você vai exercer a sua liderança, que não vai dar certo, momentos que vai dar certo, para que você compreenda cada vez mais esse universo. Então, a terceira lei é isso. Não pense que você vai entrar no elevador e, cheguei, agora está perfeito, sou um líder perfeito. Isso não vai acontecer. Não tenha essa pressão sobre você. E eu vejo e converso com muitos líderes que muitas vezes têm essa visão. Não, eu preciso chegar à perfeição. Você precisa buscá-la. Mas chegar lá é muito complicado e acredito que, de certa forma, não é possível porque somos seres falíveis. Somos pessoas que, a todo momento, passivos de realizar algo que não está legal, de não ir bem em uma atividade, não conseguir determinada ação. E isso faz com que a gente, todos os dias, volte ali e aprenda um pouco mais. Já falando a respeito dessa lei de processo, a gente conecta com uma outra coisa que nós já, inclusive, falamos no nosso canal, lá no YouTube. Então, se você também estiver por aqui, tiver chegado até agora, estiver recebendo essa referência, cara, dá um pulinho no nosso canal no YouTube, dá uma olhadinha nos nossos materiais, tem muita coisa lá, inclusive um material falando sobre Long Life Learning, que é o quê? Uma vida constante de aprendizado, uma vida longa de aprendizado, uma vida que não para, você não para de aprender. Você precisa ter uma vida de aprendizado constante, e isso fará com que você tenha melhores resultados e a sua equipe também. Então, você, como líder, também precisa se desenvolver sempre. Não pode parar, não pode acreditar que já é o suficiente. Vamos lá. A quarta lei é uma das leis que mais eu fico, como eu posso dizer, entusiasmado em falar sobre ela. Por quê? Porque nessa hora, eu já falei sobre várias coisas que nós temos aqui, deveres, né? Eu acho que nessa hora bate aquela coisa assim, é um direito, é uma coisa que a gente conquistou, que é a quarta lei, que é a lei da navegação. A lei da navegação diz o seguinte: qualquer um pode conduzir o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o rumo. Muito forte, não é? Você concorda comigo? Não acha? Por quê? Cara, qualquer um pode pegar o manche, qualquer um pode pegar o leme, qualquer um pode pegar a direção. Mas estabelecer um rumo, só os verdadeiros líderes. E quanto maior o barco, maior a necessidade
de se enxergar com antecedência. Por isso que é a lei da navegação. Porque quando nós falamos de navios, quanto maior o porte de um navio, mais eu preciso, com antecedência, definir o rumo e, definindo esse rumo, entender que se durante esse trajeto eu precisar de desvios, eu preciso enxergar isso com antecedência. E só os verdadeiros líderes conseguem estabelecer rumos e enxergar necessidades de modificação de rota. Então, a lei da navegação é: você precisa desenvolver a sua visão de constantemente avaliar o rumo que está sendo colocado para a sua equipe, para o seu grupo, para a sua empresa, propor as ações de mudança, caso necessário, ou a manutenção do rumo. Então, também não adianta você estabelecer um rumo e desaparecer. Estabeleci um rumo em janeiro e agora só volto em dezembro. Ora, isso não é liderar a navegação. Definir um rumo é também estabelecer e entender que você vai precisar mudar em algum momento a trajetória, porque nem sempre o que foi planejado é possível de execução. E aí cabe a você fazer os ajustes e reconduzir o grupo ao rumo necessário ou criar os atalhos, estabelecer novas rotas para que assim você consiga chegar no resultado final. Então, a lei da navegação vem para nos dizer o seguinte: você precisa constantemente olhar os indicadores, avaliar os resultados, avaliar os cenários e empreender mudanças, empreender novas ações para que dessa maneira a sua equipe e o seu trabalho seja reconhecido. Legal até aqui, não é mesmo? Então, mais uma vez, nós estamos abordando a liderança à luz de John Maxwell, falando sobre as 21 leis irrefutáveis da liderança. Eu não vou trazer as 21 leis aqui, mas eu trouxe algumas que eu acredito que serem bem aderentes e outras que, com certeza, se você ler o livro, você vai entender que também são aderentes pra caramba e que ajuda demais. Vamos lá. A quinta lei é a lei da adição. O que essa lei traz? Ela diz o seguinte: seja um suporte, sirva. O verdadeiro líder coloca o seu liderado à frente de si mesmo. Quanto mais você entender que se não tem recurso, o seu liderado tem que ser o primeiro a receber. Se não tem uma determinada ferramenta, ele precisa ser o primeiro a receber. Porque, na verdade, ele que exerce a força de trabalho todos os dias. Eu fico admirado quando, em muitos momentos, eu vejo alguns líderes com aqueles notebooks mega, hiper, power, giga tecnológicos, com todos os pacotes Office da Microsoft, e o seu liderado tem, infelizmente, um computador 486, 286, um computador, um Pentium 2, né, com BR Office, trabalhando ali no dia a dia. Eu acho isso certamente um desequilíbrio entre o que nós queremos e o que realmente nós estamos oferecendo. O líder é aquele que serve o seu grupo. O líder verdadeiro é aquele que está para direcionar o rumo, mas também para servir, para ajudar o outro. É o líder servidor. É aquele líder que adiciona. Essa é a lei da adição. O que você tem adicionado para o seu grupo? O que você tem levado de entendimento, de aprendizado, de conhecimento? O que você tem feito para se conectar com o seu grupo, entender as necessidades individuais dos membros da sua equipe? E aí você precisa avaliar se você está sendo um suporte, porque o verdadeiro líder é isso. Ele não veio ser servido, ele veio servir. Ele não veio apenas para que os outros façam por ele, mas ele também fazer pelos outros. É muito importante nós entendermos que, quando líderes, nós somos uma referência, mas também precisamos ser o suporte. Nós precisamos ter suporte, mas também oferecer, porque dessa forma, essa troca contínua vai trazer resultados para ambos os lados. Ambos os lados ficarão satisfeitos com os resultados e, dessa forma, continuarão com essa relação por muito e muito tempo. A próxima lei é a sexta lei, que fala que é a lei da base sólida. O que é a lei da base sólida, pessoal? Confiança é o fundamento da liderança. Se nós falamos até agora sobre a influência, se nós falamos até agora sobre a adição, a lei da navegação, o limite, aqui nós temos a base, né? Aquilo que realmente vai manter uma liderança por muito e muito tempo. Que quer dizer o seguinte: os nossos liderados querem ver em nós competência. Então, o quê? Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
que nos trouxeram até aquela posição. O nosso liderado deseja ver em nós coerência, então é aquilo que eu digo, eu produzo, é aquilo que eu procuro orientar, eu digo qual é o caminho que vai ser seguido e faço isso também. São situações muito importantes quando eu vou lá e discurso, precisamos melhorar determinada atividade, e eu não pratico isso, então o meu liderado não enxerga em mim a coerência, dificilmente vai haver uma confiança. E se você não tiver uma confiança do grupo em você, a sua liderança vai ruir. E, por fim, o caráter, né, que é justamente o conjunto de fatores relacionados a essa coerência e essa competência que fará com que você demonstre a integridade, a imparcialidade que necessita para exercer a função de liderança. Conquistar a confiança das pessoas é fundamental para aquela frase que nós falamos lá no início, quando nós falamos o seguinte: se você quer que as pessoas façam coisas que elas não gostem, mas que elas estão ali e fazem e acabam tendo prazer em fazer, que elas não querem, mas gostem desse resultado, você precisa conquistar a lei da base sólida. Você precisa desenvolver a confiança, e para desenvolver a confiança, você tem que buscar a competência, a coerência e o caráter. São os 3 Cs que formam a confiança, e dessa maneira você vai ter, com certeza, uma possibilidade de construir uma liderança longa e próspera e de muitos seguidores e também de uma construção de muito legado para a sua organização e para o seu grupo de trabalho. A 7ª lei é a lei do respeito, e ela diz o seguinte: as pessoas naturalmente seguem líderes mais fortes que elas. Pessoal, por que naturalmente? Porque isso está inserido no nosso DNA, isso é primitivo em nós. Nós queremos pessoas mais fortes à frente, de certa forma, para nos proteger. É claro, não é que nós precisamos de proteção, mas é que nós nos sentimos protegidos, é a sensação de proteção. Então, quando nós temos pessoas mais fortes, nós vamos segui-las naturalmente. E não confundam força com agressividade, intransigência ou grosserias. Quando nós falamos força, são pessoas que demonstram aqueles Cs: coerência, competência, caráter. São pessoas que estão nos apoiando, adicionando, influenciando, desenvolvendo um rumo, mas não tendo nenhum problema em corrigir a rota e falar: olha, este caminho aqui não é o melhor, definir, mas vamos voltar, vamos rever esse conceito, porque isso faz com que as pessoas queiram estar com você, porque elas sabem que, estando com você, você também estará sempre com elas. As pessoas, naturalmente, não vai precisar você forçar, usar o poder e falar, você vai. Não, não vai. As pessoas vão seguir naturalmente, porque quando elas veem pessoas mais fortes que elas seguem sem grandes dificuldades, de uma forma muito tranquila. Assim é no reino animal, lá no mundo selvagem, mas nós, por mais que nos desenvolvemos, por mais que somos seres racionais, também desejamos essa liderança, também desejamos. E aqui também sempre tem um paradigma, né? As pessoas têm, por vezes, estabelecer, que é muito bom estabelecer democracia dentro de um grupo de trabalho, deixar com que todos fluam. Isso é muito bom, muito bom. É fazer cada vez mais um processo horizontal e menos vertical, mas mesmo assim é preciso a figura de um líder, de alguém para que os outros possam naturalmente se espelhar, seguir, desenvolver, ou, no mínimo, estabelecer um rumo e acompanhar para que o restante possa, então, desenvolver o seu trabalho. Essa lei é uma lei fantástica, que nos ajuda demais a entender que, muitas vezes, talvez nós não estamos transparecendo e oferecendo para o nosso grupo essa visão de força, que diz respeito ao que nós falamos anteriormente, sobre construir uma confiança, ganhar essa confiança, conquistar a influência e, dessa maneira, fazer com que todos nos sigam. Próxima lei é a lei do magnetismo, e aqui é muito engraçado, né? Porque às vezes a gente conversa com alguns líderes e eles falam assim: poxa, Flávio, eu não sei essa pessoa, eu sempre tenho esse perfil dentro da minha empresa, e aí eu vou falar para vocês. A lei do magnetismo funciona demais. Você é quem você atrai. Se você está entendendo, está atraindo pessoas com perfis que não são tão positivos,
se avalie. Peça para alguém te avaliar. Faça uma autoanálise muito severa e você vai chegar à conclusão que você está atraindo pessoas muito parecidas com você. Pessoas que são muito semelhantes a você. E isso é um processo muito natural. Nós temos por hábito nos conectar com pessoas que são mais parecidas conosco, que pensam semelhante, que têm as mesmas ideias, os mesmos ideais, que praticam a mesma fé. Isso não apenas na nossa empresa, mas também no nosso ambiente de pessoas. Por isso que as bolhas muitas vezes são formadas, que é você entender que aquela pessoa, por ter um pensamento semelhante ao seu, você vai se conectar melhor com ela. Mas isso acaba acontecendo o quê? Primeiro, quando você não ouve o contraditório, quando você não escuta pessoas com visões diferentes, isso acaba te deixando míope, quer dizer, enxergando só para um lado ou não enxergando adequadamente as situações. E também não cria uma equipe multidisciplinar, com características, com competências diferentes, que dessa forma se tornam peças de uma grande engrenagem que juntas têm um resultado. Você tem só um tipo de peça. É como se você fosse montar um quebra-cabeça e só tivesse um triângulo, sendo que em determinado ponto, dentro do desenho, você precisaria de um círculo. A lei do magnetismo também é muito interessante para você avaliar o seu perfil, o seu estado e como que você está desenvolvendo todas as ações. Dessa forma, você vai poder mesclar o seu grupo e desenvolver cada vez mais resultados melhores. Então, a lei do magnetismo é você avaliar como que você está se desenvolvendo. Perceba que nesse período que nós estamos falando aqui, 30, 40 minutos de liderança, nós estamos falando muitas coisas que diz respeito a nós e não ao liderado. Por quê, pessoal? A liderança começa comigo. A liderança começa em mim. Eu preciso me policiar, eu preciso me administrar, me liderar, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer para que então os outros possam entender isso e me acompanhar. Então a lei do magnetismo é isso, você é quem você atrai. Se você, e aí desculpe ser um pouco mais forte, se você está atraindo pessoas com baixo potencial, com pessoas abaixo da média ou na média e você quer atrair pessoas acima, se avalie. Talvez você seja justamente dessa forma e aí cabe um desenvolvimento. A nona lei é a lei da conexão. Líderes tocam o coração antes de pedir uma mãozinha. O que nós queremos dizer com isso, ou o que John Maxwell quer dizer com isso, e o que eu acredito muito que a liderança precisa construir para ter grandes resultados? Você precisa que os seus liderados primeiro comprem você para depois comprarem as suas ideias. O verdadeiro líder, ele primeiro se conecta com as pessoas e depois ele faz com que as pessoas conectem com a ideia deles. E isso é muito, muito importante para que em todo o trabalho você compreenda que não basta apenas estabelecer um bom projeto. As pessoas têm que comprar você. Quantos exemplos nós temos no esporte? Quantos exemplos nós temos nas empresas que a troca de comando, às vezes com o mesmo grupo, faz com que os resultados sejam completamente diferentes? O que mudou, pessoal? Foi a conexão entre as pessoas, entre os grupos, entre aquilo que está colocado no dia a dia. Então, antes de você pedir um serviço, primeiro toque no coração das pessoas, compreenda como é a dinâmica do seu grupo, quais são os perfis que existem na sua equipe, o que melhor se conecta com a situação de cada um, como eles gostam de ser tratados, como você pode fazer o melhor para que eles se sintam confortáveis e desta maneira eles tenham melhores resultados. E aqui, pessoal, a expressão confortável não é deixar de ter desafios, deixar de estabelecer metas, deixar de cobrar resultados, não. Mas é você entender como que cada um funciona dessa forma, você vai conseguir extrair o melhor de cada um. Então, antes de você pedir uma mão, antes de você pedir uma ação, antes de você pedir um serviço,
primeiro toca o coração, primeiro consiga conectar-se com as pessoas, entender as pessoas. Isso também fará com que você conquiste o respeito delas. A visão pelo diferente, pelo novo, pelo contraditório, ela é muito importante. E entendendo isso, você vai conseguir se conectar e, desta forma, pedir ações será muito facilitado. E aí nós estamos agora na 10ª lei. A 10ª lei diz respeito à lei do círculo íntimo. O potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele. E aí esse é um conceito muito batido, não vou me delongar muito, mas vale a pena a gente refletir. É aquele velho ditado, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Quanto mais nós modificarmos as pessoas no dia a dia a qual nós estamos nos conectando, adicionar novas pessoas que tenham justamente novas visões, novas percepções, que tenham novos ideais, novos objetivos, mais eu vou me desenvolvendo. É aquela coisa, se você é o 10 do seu grupo, procure um grupo a qual você seja o 7, porque isso fará com que você aprenda novas filosofias, novas visões e se transforme em um 7, um 8, um 9. E lá em um outro grupo você vai ser o 5. Isso vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e tente cada vez mais aprender novas ações, aprender novas e conquistar novas experiências. Então, a lei do círculo íntimo é com quem você está andando, como você está extraindo o melhor disso. Não fique acomodado. E não é para você romper amizades, deixar de estar em grupos, mas procure também se conectar com mais pessoas, construir uma rede de relacionamentos, mas principalmente as pessoas que estão mais próximas de você, trazerem novas ideias e percepções, não te deixar nesse comodismo ou nessa posição que você está. A lei do círculo íntimo, ela funciona demais, e ela diz muito também sobre os nossos objetivos e aquilo que nós queremos levar para o nosso dia a dia. A 11ª é a lei do fortalecimento. O que essa lei diz lá? O que ele traz para nós? O que a gente pode aprender com ela? Líderes seguros dão poder aos outros. E aqui, nossa, é um dos grandes paradigmas da liderança, porque quando nós falamos a respeito de liderar outros, a gente precisa ter a tranquilidade de passar o bastão e não ficar se preocupando. A lei do fortalecimento é você delegar, você saber dar para cada um funções e oportunidades para que eles desenvolvam da melhor maneira possível. E também, esta lei nos diz que, por melhor que sejamos e por mais que venhamos a nos desenvolver, nós também precisamos nos cercar de pessoas melhores que a gente em diversas situações, para que a gente possa delegar posições, acompanhar, claro, não é delargar, é delegar, e dessa maneira a gente também oferecer para essas pessoas a oportunidade de crescer. Ser líder, gente, não é ser mesquinho. É lógico que, como liderança, nós precisamos sempre fazer com que as pessoas entendam determinadas visões, tenham determinadas posturas. Essa questão de você dar o poder tem um limite, né? Existe uma hierarquia em determinadas situações, e não estou falando de hierarquia rígida, militar, mas existe experiências, existem situações, existem informações que nem sempre a sua equipe tem, que você vai ter para justamente ter essa visão macro. Mas você precisa cada vez mais descentralizar as informações de você, fazer com que cada vez mais as pessoas estejam munidas de tudo que elas precisam para desenvolver o trabalho delas. Porque quanto mais você centralizar em você, você será o gargalo da sua equipe. Quanto mais você quiser que todas as coisas passem por você, você vai ser o limite da sua equipe. E aí nós voltamos lá para a lei do limite. Então, a lei do fortalecimento é você dar poder a outras pessoas, deixar elas fazerem determinadas ações com a sua supervisão, com a sua anuência, com o seu desenvolvimento, com a sua visão, mas também um pouco delas, um pouco do que elas entendem, para que o resultado seja cada vez melhor. Então, as leis que John Maxwell vem construindo até agora, diz muito sobre o nosso comportamento. Às vezes nós entendemos que liderar é
um conceito teórico e a gente não se preocupa com as nossas atitudes. Só que quando você consegue desenvolver as atitudes certas, entender os conceitos certos, você terá melhores resultados, os melhores colaboradores e, consequentemente, ótimas oportunidades na sua carreira profissional. Então, a 11ª lei é a lei do fortalecimento. A lei da imagem, a 12ª lei, ela diz o seguinte: as pessoas fazem o que elas veem. Olha só, hein? As pessoas fazem o que elas veem. E aí nós vamos recorrer a uma outra frase que diz o seguinte: palavras estimulam, palavras incentivam, mas exemplos eles arrastam. As pessoas fazem o que elas veem, em que sentido? Só um líder pode treinar outro líder. Só você que é líder pode treinar outros. Por quê? Porque você já passou por amarguras, por aflições, por problemas, por dificuldades, e você conhece a realidade de uma liderança. Então você pode treinar outros com conhecimento de causa. Não adianta você imaginar que só por um conceito teórico, só por aulas que você viu, a sua liderança estará completa, porque ela não estará. Porque isso não é uma realidade. Nós precisamos entender que a lei da imagem diz respeito a os passos que eu segui até aqui, outros vão seguir por um tempo e depois vão construir o seu próprio legado. Mas a imagem que eu transmito e aquilo que eu falo, ela é muito importante. E é por isso que você que está numa posição de liderança, você não pode estar a todo instante cabisbaixo pelo canto, reclamando. Você precisa, em muitos momentos, encher de energia os demais. Em muitos momentos, estar mais forte para fortalecer outros, ajudar as outras pessoas. E é aquele momento que eu falo que ser líder, em muitas situações, é uma situação solitária, é uma posição solitária, porque o seu liderado reclama com você e você reclama com quem? O seu liderado traz as aflições para você e você leva para quem? Você é aquele que, em muitos momentos, é esperado de você a entrega das soluções. Então, a lei da imagem, ela diz o seguinte: cuidado, porque talvez você esteja vendo uma coisa na sua equipe que, na verdade, você está fazendo e ela só está reproduzindo. Cuidado, porque essa lei, ela diz assim, as pessoas elas fazem o que elas veem. Então, se elas não estão dando atenção para a qualidade, talvez você não esteja dando atenção para a qualidade. Se elas não estão dando o devido atendimento, talvez você não esteja dando o devido atendimento. Então, novamente, começa por você, volta para você. Não vai buscar nos outros. O verdadeiro líder busca dentro, para depois entregar para os outros. Então, essa é uma situação muito importante que a 12ª lei nos traz. A 13ª lei diz o seguinte: a lei da aquisição, que se conecta com aquela lei que nós falamos sobre conquistar o coração, a lei da conexão. As pessoas compram o líder e depois a visão. E aqui nós temos ilustrado, né, Gandhi, que foi um dos que conseguiram uma independência de um país sem necessariamente uma guerra. Ele conseguiu, através das pessoas comprando ele como pessoa, as ideias dele, os ideais dele, e isso foi conquistado. Então, compraram primeiro ele, porque ele dava o exemplo, ele desenvolvia, ele se conectava com as pessoas, e isso fez com que ele, então, depois trouxesse a visão dele, e naturalmente o povo trabalhou junto com ele, seguiu ele, e ele teve grandes resultados. Então, não pense que se você não se conectar e as pessoas não comprarem você, e aí, Flávio, mas como que as pessoas me compram? Se conectando. Percebe que as leis elas vão se entrelaçando. E isso diz muito sobre a nossa personalidade, sobre o que nós estamos fazendo. Em muitos momentos você terá que desenvolver novas habilidades, desenvolver novas maneiras de ver o mundo, de enxergar as coisas, para que os seus resultados sejam melhores como líder, para que você alcance essa liderança que você quer, caso você ainda não tenha alcançado. Então, a lei da aquisição, ela diz assim, olha, as pessoas vão te comprar e depois vão comprar a sua visão. A lei da conexão é, antes de você pedir um serviço, primeiro conquiste o coração. E como que eu conquisto o coração? Tendo empatia, se conectando com as pessoas, entendendo elas um pouco mais. Separa um dia da semana, 2 dias para almoçar com seus colaboradores. Leva marmita, senta com eles. Leva eles para almoçar com você.
Se possível, sai, faz um happy hour. É ali que você realmente vai conhecer a sua equipe. É ali que realmente você vai conhecer o seu grupo de trabalho. Você vai conhecer as pessoas que estão dentro do seu grupo. E assim você vai conhecer os profissionais. Então, a lei da aquisição diz isso: se venda primeiro, depois as suas ideias. 14ª lei, a gente está quase acabando, a gente vai pular algumas leis daqui para frente, e diz o seguinte: é a lei das prioridades. Os líderes entendem que movimentação não é necessariamente realização. Não é você sair fazendo um monte de coisa que faz com que você seja muito positivo. É você saber dar as prioridades necessárias. Então, quais são os requisitos das atividades que estão sendo desempenhadas? Será que eu tenho todos esses requisitos? Será que a minha equipe tem todos esses requisitos? Quais são os retornos? Né? O que eu tenho de necessidade para o que retorna para que eu possa reprocessar e assim dar desenvolvimento? E lógico, qual é a recompensa? Quanto mais você tem na sua mente que, se você tiver os requisitos, se os retornos forem interessantes para que você reprocesse e faça novas ações, e as recompensas sejam grandes, dessa forma você vai estabelecer as prioridades. Eu vejo muitas vezes líderes que não conseguem estabelecer prioridades, e dessa maneira a equipe fica batendo cabeça. O rumo ele é importante. E o entendimento dos conceitos também é muito importante. Logo, você precisa entender. Se você não tiver todos os requisitos, não vale a pena você dar prioridade para uma atividade. Se a recompensa não for alta ou não for satisfatória, para que gastar energia nisso? Então, a lei da prioridade é: saiba estabelecer as prioridades. Saiba entender que não era o muito fazer que quer dizer que algo está sendo positivo. Pode ser que você está se movimentando muito, gastando muita energia, mas não necessariamente está realizando algo. Pessoal, a lei da vitória, ela diz o seguinte: líderes descobrem uma forma da equipe vencer. E o líder, ele não pode ter apenas a vontade de sobreviver, mas ele tem que ter a vontade de vencer. E aqui nós lembramos, né, do cavalo de Troia, que criou o nosso contexto de presente de grego. Vale muito a pena a história é muito legal, mas o contexto é, olha, o pessoal não estava conseguindo, né, os gregos não estavam conseguindo vencer os troianos que estavam atrás das muralhas ali, e eles acharam um jeito de vencer. Conseguiram, não tinha como transpor essas muralhas, não tinha como ter um resultado positivo na guerra que eles começaram, então eles montaram uma estratégia. Qual foi a estratégia? Eles criaram um grande cavalo de madeira e dentro desse cavalo eles inseriram alguns soldados para dentro desse cavalo. E eles foram até os portões de Troia e falaram: nós nos rendemos, tá tudo certo, não temos como vencer vocês, e como gesto da nossa rendição, nós estamos entregando a vocês esse cavalo de madeira aqui, gigantesco, maravilhoso, e o povo de Troia todo feliz, né? O grupo ali colocou aquele cavalo para dentro das suas muralhas, e ali estava criada a lenda do cavalo de Troia. Ao anoitecer, o grupo de soldados que estava dentro deste cavalo de madeira saiu, abriu os portões, e então o exército grego entra dentro de Troia e consegue, então, vencer essa batalha. Mas por que que esse é o exemplo quando a gente fala da lei da vitória? Não basta só você querer deixar a vida me levar. Ah, tá bom, tá ótimo. Você precisa ter ambição. E ambição nada tem a ver com ganância. A ambição é a vontade de vencer, é a vontade de ir um passo à frente, é o desejo de conquistar o algo a mais. A ganância é fazer isso a qualquer custo, a qualquer preço. São coisas completamente diferentes. Então, se você é líder, você tem que buscar a lei da vitória. Você precisa ter mais que a vontade de sobreviver, tem que ter a vontade de vencer. Será que você está transmitindo essa energia para o seu grupo? Será que você está conseguindo transmitir essa vontade de vencer e criando estratégias e formas diferentes de realizar o que vocês realizam todos os dias para que os seus resultados brilhem, para que as suas ações sejam melhores? Fica essa reflexão para você. E você que deseja se tornar um líder, como tem sido a sua posição como liderado? Porque em muitos momentos nós queremos nos tornar líderes, nós queremos nos tornarmos líderes e não fazemos coisas como liderados. E isso é muito complicado, né? Se você quer ser um bom líder, primeiro comece sendo um bom liderado. Isso vai te ajudar demais
a se aproximar da sua liderança e ter melhores resultados na sua carreira individual. Agora, você tem ajudado a sua liderança a não apenas a sobreviver, mas a ter vontade de vencer? A lei do sacrifício, ela diz o seguinte: um líder precisa abrir mão para progredir, renunciar voluntariamente. A lei do sacrifício é, se você precisar abrir mão de algo para você, para que as coisas se desenvolvam para a sua equipe, faça, se sacrifique. Não basta só você vencer, você precisa doar, você também precisa ser solidário e ajudar os outros a conquistar. E aí nós já pulamos para a 21ª lei, que é uma das leis que mais me toca, que realmente me emociona, todas as vezes que eu falo dela, que é a lei do legado. O valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. Então, o que é essa sucessão? É quando você não estiver mais nesse lugar. O que vai acontecer? As muralhas que você construiu, elas vão ruir? Elas vão continuar a se desenvolver e a crescer? Os resultados que você deixou são perenes, quer dizer, eles são permanentes, eles vão continuamente desenvolver? E alguns podem perguntar, o que é esse legado? É você deixar outros líderes, é você formar outras lideranças. O verdadeiro líder, a verdadeira ação de liderança é formação de outras lideranças. Então, o que as pessoas dizem a respeito da sua liderança quando você não estiver mais? O que você vai deixar para esse grupo? Ou quando você não está, o que as pessoas vão falar ao seu respeito, a respeito da sua liderança? Esse é o legado que você vai deixar. O legado é uma herança que você deixa para outros, e isso vai se enriquecendo cada vez mais, vai gerando valor cada vez maior, um valor cada vez maior, vai gerando uma riqueza cada vez maior. A lei do legado, pessoal, é aquela lei que vem para nos fazer refletir e em que sentido? Será que o que eu estou deixando, o que eu estou levando para o meu grupo, se amanhã eu não estiver mais aqui, eles vão conseguir tocar sozinhos? Eles vão conseguir desenvolver sem a minha presença? E aí, é claro, isso entra num conflito, porque a gente fica, nossa, mas se eles não precisarem mais de mim, o que eu estou fazendo aqui? Mas ser líder é isso. É você desenvolver outros a ponto deles não precisarem mais de você, mas eles querem a sua figura, a sua presença, porque eles te respeitam, porque eles se conectaram com você, porque você se sacrifica por eles, porque eles entendem que você é a pessoa certa para protegê-los, para ajudá-los, porque eles entendem que você é a pessoa certa para estabelecer o rumo, para corrigir o rumo, para desenvolver novas soluções, porque eles entendem que você é a pessoa certa para estar na posição em que está. E que o dia que você não estiver, eles ainda lembrarão de você como algo positivo na carreira deles. Mesmo que em muitos momentos essa carreira tem altos e baixos. A lei do legado, ela vem nos trazer a reflexão de o que nós estamos agregando para os nossos colaboradores como líderes. O que nós estamos fazendo? Se você deixar uma sucessão estabelecida e o seu trabalho continuamente se desenvolver, parabéns, o seu legado foi perfeito. Mas se isso não tem acontecido, é hora de rever os seus conceitos a respeito de liderança. Nós falamos aqui sobre legado, sobre sacrifício, falamos sobre vitória, falamos sobre prioridades, falamos sobre aquisição, sobre imagem, fortalecimento, sobre o círculo no qual você está inserido, sobre a conexão que você precisa estabelecer com a sua equipe, sobre quem você tem atraído, sobre o respeito que você precisa gerar e a fortaleza que as pessoas precisam enxergar em você, sobre a base sólida e a confiança que estabelece todo esse restante, sobre o que você precisa adicionar, sobre como você tem que definir um rumo, sobre o processo que é contínuo, você está a todo instante executando e dinamicamente usando todas essas leis, sobre a influência que você precisa exercer e sobre o limite que você precisa desenvolver com o seu grupo. Pessoal, nós estamos finalizando aqui dizendo o seguinte: ser líder, acima de tudo, é você entender que nada está completo, que sempre há algo a ser desenvolvido e que as pessoas querem
ser lideradas, elas querem ser desenvolvidas e ter uma construção sólida para que no futuro você e elas olhem para trás e se orgulhem do que construíram. Qual é o legado da sua liderança? O maior legado que pode deixar são outros líderes tão bons quanto você é. Se você estiver sempre com essa crença, com essa visão, com certeza você será um líder respeitado, um líder amado, um líder que as pessoas têm uma visão positiva, que elas querem seguir e que de alguma maneira você deixou um legado para elas. E por fim, eu deixo aqui a nossa frase, né? Palavras movem, exemplos arrastam. E como nós citamos Gandhi, aqui eu vou finalizar toda nossa aula de hoje falando uma frase dele. Comece por você a transformação que você quer ver no mundo. Porque no final das contas, é isso que um líder precisa ser. Ele precisa ser uma pessoa em constante transformação, em constante desenvolvimento, para que dessa maneira o limite seja sempre alto, para que dessa forma ele possa se conectar com as pessoas, ele possa sacrificar parte, ele possa delegar poder, ele possa entender quais são as prioridades que ele precisa estabelecer. Esse é o nosso objetivo, é isso que nós desejamos. Então, quando nós falamos que a liderança é o exercício da influência e do poder, é você saber que essa liderança começa em você e que você precisa estar à frente e que você precisa entender que as pessoas ao seu redor têm que se conectar com você para então comprar as suas ideias e vocês estão juntos construir algo bacana, algo de formidável e conquistar soluções, inovações e resultados maravilhosos. Espero que você tenha gostado. Para aqueles que querem aí, leiam o livro, procurem, tem muitas coisas sobre eles, sobre esse livro na internet, mas essa é a nossa visão a respeito de liderança. São essas leis e muitas outras que nos faz e podem nos fazer ser um líder cada vez melhor e conquistar, então, outros liderados e deixar aí uma linha de sucessão sólida e bem construída. Um grande abraço para você que chegou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo tempo que você dedicou para juntos nós falarmos a respeito desse tema. E se você tem desejo, interesse, vontade de que nós venhamos a trazer outros temas nesse mesmo formato, deixa aqui nos comentários para a gente. Nós vamos ter todo o prazer em atender você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.